Números capítulo 5. E o Senhor deu mais ordens a Moisés: diga aos israelitas que eles devem tirar todos os leprosos do acampamento, todos os que tiverem hemorragia e todo impuro que tiver tocado em um cadáver. Isso vale tanto para homens como para mulheres. Tire essas pessoas do acampamento para que elas não contaminem o acampamento onde eu habito. E o povo de Israel obedeceu às instruções que o Senhor deu a Moisés e os tirou do acampamento. E o Senhor disse a Moisés: diga ao povo de Israel: quando um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa e, portanto, ofender o Senhor, será culpado. Confessará o pecado que cometeu, fará a restituição completa e acrescentará 1/5 a esse valor e o dará à pessoa prejudicada. Mas se a pessoa prejudicada não tiver parente próximo que possa receber a restituição, então o culpado deverá pagar ao Senhor, entregando a restituição ao sacerdote, junto com o sacrifício de um carneiro para obter o perdão do pecado. Sempre que os filhos de Israel trazem uma dádiva sagrada ao Senhor, isso pertencerá ao sacerdote. As dádivas sagradas de uma pessoa pertencem a ela, mas o que ela der ao sacerdote deverá ficar com o sacerdote. E o Senhor disse a Moisés: diga também aos israelitas o seguinte: se a esposa de um homem se desviar e for infiel a ele, tiver relações sexuais com outro homem, esconder isso do marido e a impureza dela não for descoberta, não havendo testemunha contra ela, por não ter sido apanhada no ato, se o marido dela tiver ciúmes e desconfiar de sua mulher, estando ela impura ou não, ele deve levar a esposa ao sacerdote com uma oferta de 1 jarro de farinha de cevada, em favor dela. Não misturará com azeite, nem colocará incenso sobre a farinha, porque é uma oferta de cereal pelo ciúme para revelar a verdade. O sacerdote deve trazer a mulher diante do Senhor, apanhar um pouco de água sagrada num jarro de barro e pegar um pouco da terra do chão do tabernáculo e misturá-lo na água. Ele apresentará a mulher perante o Senhor. Em seguida deverá soltar o cabelo da mulher e colocar nas mãos dela a oferta de suspeita para descobrir se a desconfiança do marido tem procedência ou não. O sacerdote deve ficar na frente da mulher segurando o jarro com a água amarga que traz a maldição. Então o sacerdote deve pedir à mulher que jure que é inocente e lhe dirá: se você não teve relações com nenhum outro homem, a não ser o seu marido, nem cometeu algum ato que a tornou impura, então que esta água amarga, que traz maldição, não lhe faça mal. Mas se você for infiel durante o seu casamento, e se tornou impura por ter tido relações com outro homem, então que o Senhor faça com que você seja objeto de maldição e desprezo no meio do seu povo, fazendo com que nunca mais tenha filhos e a sua barriga fique inchada. Que esta água de maldição entre no seu estômago, inche a sua barriga e a impeça de ter filhos. Então a mulher deve dizer que assim seja. Depois o sacerdote deve escrever essas maldições num livro e usar a água amarga para apagá-las. Ele fará a mulher beber a água amarga que traz maldição. Quando beber a água, lhe causará amargo sofrimento. Então o sacerdote pegará a oferta de suspeita, a moverá com um gesto ritual ao Senhor e a trará ao altar. Em seguida pegará um pouco da oferta com a mão e a queimará sobre o altar. Depois dará a água para a mulher beber. Se de fato a mulher for infiel ao seu marido e ficou impura, quando o sacerdote fizer com que ela beba a água amarga que traz maldição, a água lhe causará amargo sofrimento. Sua barriga inchará, ela será incapaz de ter filhos e será objeto de uma maldição no meio do seu povo. Porém, se a mulher não cometeu adultério, mas estiver pura, estará livre e poderá ter filhos. Essa é, pois, a lei para o caso de ciúmes, quando a mulher for infiel e se tornar impura, quando estiver casada ou quando o homem sem motivo suspeitar de sua mulher. Ele deve trazer a mulher perante o Senhor e o sacerdote agirá de acordo com essa lei. O homem ficará livre da culpa, mas se a mulher for culpada, sofrerá as consequências do seu pecado. Números capítulo 6.
O Senhor deu mais ordens a Moisés. Diga o seguinte aos filhos de Israel: se um homem ou uma mulher fizer um voto especial de nazireu, isto é, de dedicar-se ao Senhor de uma maneira especial, essa pessoa terá de abster-se de tomar vinho ou outra bebida alcoólica, e não poderá beber vinagre feito de vinho, nem vinagre de bebida forte. Não poderá tomar suco de uva, nem comer uvas frescas ou secas. Enquanto for nazireu, não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou as uvas, nem mesmo as sementes ou as cascas das uvas. Durante todo o período do seu voto de nazireu, não poderá cortar o seu cabelo, porque essa pessoa é consagrada e separada para o Senhor. Por isso deve deixar crescer livremente o cabelo. Durante o período do seu voto de nazireu, não poderá aproximar-se de um cadáver, mesmo que o seu pai, sua mãe, sua irmã ou o irmão morra. Não poderá tornar-se impuro, chegando perto de algum cadáver, porque traz sobre a cabeça o seu voto de separação para Deus. Enquanto for nazireu, essa pessoa estará separada para o Senhor. Se alguém morrer repentinamente ao lado dele, contaminando o cabelo consagrado, ele terá de rapar a cabeça 7 dias depois, porque foi contaminado. Este é o dia da purificação. No 8º dia, trará 2 rolinhas ou 2 filhotes de pombo ao sacerdote na entrada do tabernáculo. O sacerdote deve oferecer uma das aves como oferta pelo pecado, e a outra como oferta queimada, para obter o perdão dos pecados que cometeu quando se aproximou do cadáver. No mesmo dia, o nazireu deve fazer de novo os votos e deixar crescer o cabelo. Os dias que passaram desde o primeiro voto não têm mais valor, porque ficou contaminado durante a sua consagração. Ele se dedicará de novo ao serviço do Senhor pelo tempo de sua separação e deverá trazer um carneiro de 1 ano de idade como oferta para tirar a culpa. No final do período do voto de separação para o Senhor, o nazireu deverá ir à entrada do tabernáculo e ali oferecerá a sua oferta ao Senhor: um cordeiro de 1 ano e sem defeito como oferta queimada, uma ovelha de 1 ano e sem defeito como uma oferta pelo pecado, um carneiro sem defeito como oferta de paz, uma cesta de pão sem fermento, bolos feitos de farinha da melhor qualidade com azeite e pães finos untadas com azeite, acompanhadas da sua oferta de cereais e a oferta de bebidas. O sacerdote deve apresentar essas ofertas ao Senhor na seguinte ordem: primeiro a oferta pelo pecado e a oferta queimada. Depois apresentará o carneiro como oferta de paz ao Senhor, junto com a cesta de pão sem fermento, e finalmente a oferta de cereais, junto com a oferta de bebidas. Então o nazireu, à entrada do tabernáculo, rapará o cabelo, que é o sinal do voto de separação, e o jogará no fogo que fica debaixo do sacrifício da oferta de paz. Depois que o nazireu rapar o cabelo do seu voto de separação, o sacerdote deve colocar nas mãos dele um ombro cozido do carneiro, um dos bolos feitos sem fermento e um pão fino, também feito sem fermento, que foram tirados da cesta. O sacerdote moverá essas coisas perante o Senhor como ritual de apresentação. Tudo isso é sagrado e pertence ao sacerdote, junto com o peito e com a coxa da oferta que foram apresentados ao Senhor. Depois disso, o nazireu poderá beber o vinho. Esta é a lei sobre o nazireu e sobre os sacrifícios no final do tempo de dedicação especial. Além desses sacrifícios, ele deve trazer qualquer outra oferta que prometeu quando fez o voto de nazireu. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos que eles devem abençoar os filhos de Israel da seguinte maneira: que o Senhor os abençoe e proteja, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês, que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Esta é a maneira como Arão e os seus filhos pedirão para que eu abençoe os filhos de Israel, e eu mesmo responderei e os abençoarei. Números capítulo 7.
No dia em que Moisés terminou de montar o tabernáculo, ele o ungiu e o consagrou juntamente com todos os utensílios, inclusive o altar e os seus utensílios. Então os líderes de Israel, os chefes das tribos, os homens que fizeram a contagem, apresentaram cada um uma oferta. Eles trouxeram as suas dádivas ao Senhor: 6 carroças cobertas e 12 bois. Cada carroça era puxada por 2 bois, ou seja, cada 2 chefes ofereceram uma carroça e cada um deles um boi, e as apresentaram diante do tabernáculo. O Senhor disse a Moisés: receba as carroças e os bois deles para que sejam usados no trabalho do tabernáculo. Dê as carroças aos levitas para que eles usem no que for necessário. Desse modo, Moisés recebeu as carroças e os bois e os entregou aos levitas. 2 carroças e 4 bois ficaram com os gersonitas, de acordo com o serviço que faziam, e 4 carroças e 8 bois ficaram com os meraritas, de acordo com o serviço que faziam. Itamar, filho de Arão, era o responsável por tomar conta dos gersonitas e dos meraritas. Mas os coatitas não receberam nada de Moisés, porque o trabalho deles era carregar nos ombros os objetos sagrados pelos quais eram responsáveis. No dia em que Moisés ungiu o altar, os líderes também trouxeram suas ofertas de dedicação do altar e as colocaram diante do altar. O Senhor disse a Moisés: cada dia um dos líderes deverá trazer a sua oferta para a dedicação do altar. Então, no primeiro dia, veio Naasson, filho de Aminadab, que pertencia à tribo de Judá, trazendo a sua oferta. A oferta dele era um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, cada um cheio de ofertas de cereais da melhor farinha amassada com óleo. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano de idade para a oferta queimada, um bode para a oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de paz. Essa foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia, Natanael, filho de Zuar e líder de Isacar, trouxe a sua oferta. A oferta dele era um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário. Cada um cheio de ofertas de cereais da melhor farinha amassada com óleo. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano de idade para a oferta queimada, um bode para a oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de paz. Essa foi a oferta de Natanael, filho de Zuar. No terceiro dia chegou Eliabe, filho de Elon, e líder da tribo de Zebulon, e trouxe a sua oferta. A oferta dele era um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, cada um cheio de ofertas de cereais, da melhor farinha amassada com óleo. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano de idade para a oferta queimada, um bode para a oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de paz. Essa foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. Elisur, filho de Sedeur e líder de Ruben, veio no 4º dia e trouxe a sua oferta. A oferta dele era um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, cada um cheio de ofertas de cereais da melhor farinha amassada com óleo. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano de idade para a oferta queimada,
um bode para a oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de paz. Essa foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. Da tribo de Simeão veio Selumiel, filho de Zurizadai, e líder da tribo no 5º dia. Ele também trouxe a sua oferta. A oferta dele era um prato de prata de 1 quilo e 560 gramas e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, cada um cheio de ofertas de cereais da melhor farinha amassada com óleo. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano de idade para a oferta queimada, um bode para a oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de paz. Essa foi a oferta de Selumiel, filho de Zurizadai. No 6º dia chegou Eliasaf, filho de Deuel, e líder da tribo de Gade. Ele também trouxe a sua oferta. A oferta dele era um prato de prata de 1 quilo e 560 gramas e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, cada um cheio de ofertas de cereais da melhor farinha amassada com óleo. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano de idade para a oferta queimada, um bode para a oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de paz. Essa foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. Elisamar, líder da tribo de Efraim e filho de Amiúde, trouxe a sua oferta no 7º dia. A oferta dele era um prato de prata de 1 quilo e 560 gramas e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, cada um cheio de ofertas de cereais da melhor farinha amassada com óleo. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano de idade para a oferta queimada, um bode para a oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de paz. Essa foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No 8º dia veio o líder da tribo de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur, trazendo a sua oferta. A oferta dele era um prato de prata de 1 quilo e 560 gramas e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, cada um cheio de ofertas de cereais da melhor farinha amassada com óleo. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano de idade para a oferta queimada, um bode para a oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de paz. Essa foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No 9º dia foi a vez de Abidã, filho de Gideone e líder da tribo de Benjamim, trazer a sua oferta. A oferta dele era um prato de prata de 1 quilo e 560 gramas e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, cada um cheio de ofertas de cereais da melhor farinha amassada com óleo. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano de idade para a oferta queimada, um bode para a oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de paz. Essa foi a oferta de Abidã, filho de Gideone. Aiezer, filho de Amizadai, chegou no 10º dia com a sua oferta. Ele era líder da tribo de Dan. A oferta dele era um prato de prata de 1 quilo e 560 gramas e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário,
cada um cheio de ofertas de cereais da melhor farinha amassada com óleo. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano de idade, para a oferta queimada. Um bode para a oferta pelo pecado. E 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de paz. Essa foi a oferta de Aiezer, filho de Amizadai. No dia seguinte, ou seja, no 11º dia, chegou Pagiel, líder da tribo de Azer e filho de Ocrã, com a sua oferta. A oferta dele era um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, cada um cheio de ofertas de cereais da melhor farinha amassada com óleo. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano de idade para a oferta queimada. Um bode para a oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de paz. Essa foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. E no último dia, no 12º dia, veio Aira, líder da tribo de Naftali e filho de Enã, com a sua oferta. A oferta dele era um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, cada um cheio de ofertas de cereais da melhor farinha amassada com óleo. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano de idade para a oferta queimada, um bode para a oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de paz. Essa foi a oferta de Aira, filho de Enã. Essas foram as ofertas dos líderes de Israel para a dedicação do altar, no dia em que foi ungido: 12 pratos de prata, 12 bacias de prata para as aspersões e 12 vasilhas de ouro. Cada prato de prata pesava 1,560 kg e cada bacia pesava 840 gramas. O total dos utensílios de prata pesava 28,8 kg, tendo como padrão o peso do santuário. As 12 vasilhas de ouro cheias de incenso pesavam cada uma 120 gramas, tendo como base o peso padrão do santuário. Todo o ouro das vasilhas foi de 1,440 kg. O total de animais oferecidos como ofertas queimadas foi 12 novilhos, 12 carneiros e 12 cordeiros de 1 ano de idade, junto com as ofertas de cereais. Foram trazidos 12 bodes para a oferta pelo pecado. E para os sacrifícios de paz, eles trouxeram 24 bois, 60 carneiros, 60 bodes e 60 cordeiros de 1 ano de idade. Essas foram as ofertas trazidas para a dedicação do altar, depois que ele foi ungido. Sempre que Moisés entrava no tabernáculo para falar com o Senhor, ele ouvia a voz que falava com ele de cima da tampa da arca da aliança, entre os 2 querubins. Era assim que o Senhor falava com Moisés.